Esse começou a gravar, no Instagram também vou deixar gravado. Então, para quem não me conhece, eu All sou o right, Dr. let's see. Thiago Dial. Opa, vou Ariel, deixar can you o speak? microfone mudo, senão vai sair a sua conversa na gravação. Quem puder, deixe seu microfone mudo, senão a sua conversa vai ficar gravada. Então, eu sou o Dr. Tiago Dialca, eu sou médico funcional integrativo, praticante de jejum há mais de 20 anos. Então, vocês que estão aí com mitos, será que jejum é saudável? Será que jejum vai emagrecer? Então, pode ficar tranquilo que eu já pratico jejum há mais de 20 anos, já fiz vários retiros, e alguns já conhecem na montanha de Condor Blanco, de jejum intermitente, de retiros de jejum. Então, é muito importante quando a gente tem, pode ser assessorado com alguma pessoa que já tem a experiência de fazer jejum intermitente. Então, isso é muito importante, né? E o interesse no jejum intermitente surgiu na pandemia. Foi quando eu e minha esposa a gente ficou sem poder fazer academia, e aí a gente deu aquele lockdown, e aí que eu comecei a me aprofundar no jejum intermitente. Eu já pratico jejum há mais de 20 anos, retiros de 4 dias, já fiz até 7 dias de jejum. E o jejum intermitente, começamos a praticar quase que diariamente na pandemia, jejum de 14, 16 horas, 18. E os resultados foram impressionantes, porque eu testei em mim mesmo os benefícios do jejum. Eu fiz os exames de sangue antes do jejum, de glicemia, de colesterol, né? Vários exames. E depois de 6 meses ia medindo, estava melhor o perfil de lipídico. Depois de um ano medi de novo, estava melhor o colesterol, a glicemia estava melhor, a inflamação melhorava. Então eu fiquei impressionadíssimo com os resultados do jejum. Então, não é uma coisa assim que eu vi no livro e escutei falar, sim, estudei, mas pratiquei também. Então, isso é muito importante para que vocês tenham essa consciência. Quem está me escutando bem aí no Instagram, faz um joinha também, né? Para que a gente possa receber o feedback. Quem está se estão me escutando bem aqui no Zoom também, me faça esse. Eu vou projetar aqui, ó. Essa aqui é a famosa montanha de Condor Blanco, onde eu faço jejuns de retiros, né? A Arinama já foi lá também, né, Arinama? Então, ela já conhece aí essa montanha maravilhosa, muito bom. E aí, hoje falaremos sobre aqui, essa live de abertura do grupo 32 do jejum magnético. O que é o jejum magnético? Por que esse nome magnético? Muitas pessoas me perguntam, por que magnético? Porque é o jejum intermitente, mais a dieta low carb, mais os chás para desintoxicar que eu vou ensinar para vocês. E também todos os dias eu coloco áudios no grupo do WhatsApp. Então é muito importante entender que não é simplesmente fazer um jejum por conta própria. Eu vou estar passando toda essa minha experiência todos os dias. Eu colocarei áudios no WhatsApp, motivação do grupo, o compartilhar, né? Ó, o pessoal tá botando aqui no Instagram, jejum intermitente é vida, o Steven Ferreira, muito legal, Steven. Então, é muito interessante a gente entender também assim que quando a gente está fazendo em grupo o jejum intermitente, é muito mais fácil de fazer, porque a gente vai aprendendo também com a experiência dos outros. Daí de repente um lá coloca um prato low carb. Ah, hoje eu comi salada com proteína. Hoje eu tomei água com sal marinho. Uma dica aí que eu vou passar para vocês. Várias dicas eu vou passar nessa live. Pô, então melhorou minha dor de cabeça, né? Aí a pessoa já tá querendo meter o pé na jaca, comer um doce, aí vê que o outro lá fez 14 horas de jejum, não, eu vou aguentar mais um pouquinho. Então fica muito mais fácil fazer no poder do grupo. Então, hoje vai começar, né, o grupo, são 21 dias, então vamos imaginar que é de hoje, né, 28, 29, 30, até o dia 18 por aí de dezembro, então a gente termina antes do Natal aí vocês podem meter o pé na jaca no Natal. Não, depois do jejum intermitente tudo vai ser diferente. Vamos falar de emagrecimento? Então é o seguinte, população mundial está com sobrepeso, 65% das pessoas estão com sobrepeso. Então nós estamos numa epidemia.
Opa, a Lucenia de Rio Negrinho, legal, hein? Ó, a Fernanda tá aí, ó, desde 2010 com alteração na tireoide. Só agora acompanhando com o doutor estamos conseguindo equilibrar. Fernanda, coisa boa, muito bom o depoimento da Fernanda aí. Bom, para quem não sabe, eu faço consultas também, né? Então, tá aí a Fernanda aí que participa do jejum e também estamos acompanhando aí. Crianças e adolescentes com sobrepeso, gente, olha aí, 16%. Então, olha só. E qual que é o grande problema aí? Brasil chega a 53% da população com sobrepeso, ou seja, mais da metade da população. Quando a gente considera sobrepeso, tem o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando esse índice de massa corporal ele já está passando lá do 25, aí a gente já considera um sobrepeso. Se ele passa de 30, é obesidade grau 1. Então, se a gente imaginar, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso. E qual está sendo? E a obesidade, né, acima de 18, que é o índice de massa corporal acima de 30, qual está sendo o grande problema disso tudo? O excesso, eu quero que vocês anotem essa palavra, excesso de carboidrato processado e refinado. Esse é o grande problema da nossa. Problema da pressão alta, problema do diabetes, problema da artrite, da fibromialgia, da tireoide, do intestino. Excesso de carboidrato processado e ultraprocessado. Pão, bolo, biscoito, bolacha, salgadinho, pastel e tudo isso aí que a gente come aí, que são os lanches, né? O problema da pressão alta não é o sal, e o problema que a gente está vendo é que as pessoas estão deixando de comer comida de verdade para fazer lanches. O que eu tenho visto de pessoas com anemia por carência de ferro, vitamina B12, ácido fólico e vitamina D é impressionante. Olha, sem mentira nenhuma, eu posso falar para vocês que metade ou mais da metade dos pacientes que eu atendo em consultório ou tem carência de ferro, ou B12, vitamina D ou ácido fólico. Mais da metade, se não botar em 70%. Então, as pessoas não estão comendo comida de verdade, vão comer lanche, isso vai ganhar peso, porque é uma caloria vazia, dá um pico glicêmico muito alto e, claro, não é nutritivo. Então, para a gente ter uma ideia aqui, né, estou mostrando aqui no Zoom, os slides, né, a pirâmide nutricional padrão, né, que é errada, porque está ali a base é puro pão, carboidrato, né, deveria ser o contrário. E lá em cima, que tem as verduras, as proteínas, é pouquinho. A gente deveria ser o contrário, a gente deveria comer menos carboidrato e mais proteína, gorduras boas e saladas. Então, o que acontece? Já está errado desde a nossa formação, né? Que mostra aqueles cafés da manhã lá cheio de pão, sucos, margarina, que é uma porcaria. Então a gente tem que começar a mudar o básico, né? Então, a primeira dica que eu já vou dar aí, pessoal, eu vou dar, quando eu falar, eu vou dar uma dica, tá? Então você anote aí que você que está começando no jejum intermitente. Tão importante quanto fazer o jejum é quebrar o jejum. Ou seja, a gente tem o horário do jejum e tem o horário que a gente pode se alimentar. Então, tão importante quando fazer o jejum. Vou fazer 14 horas de jejum, ou 16, ou 15. Mas tão importante quanto fazer o jejum é como eu saio do jejum. E se eu saio comendo pão, eu estou saindo de maneira totalmente equivocada. Eu vou perder aquelas 14 horas de jejum, porque vai me dar um pico de insulina. Então eu tenho que sair do jejum comendo gordura boa ou proteína ou salada. Então por onde que eu começo? O ideal seria que você começasse por uma proteína, pode ser carne, pode ser ovos, pode ser um abacate, que é uma gordura boa, pode ser salada, mas o que a gente não pode fazer é terminar o jejum com pão, com arroz, com batata, com aipim, com macarrão. Aí, aquele jejum que eu fiquei de 14 horas, eu vou dar um pico de insulina muito grande e aquele insulina vai fazer eu ganhar mais peso. Então, presta atenção no que eu estou falando, que está começando. Tão importante quanto fazer o jejum é como sair do jejum. Então, a primeira dica é essa: quebrar o jejum com gordura boa, proteína ou salada. De preferência,
gordura ou proteína. Então aí, coisa simples de quebrar um jejum, faz um ovo cozido, faz um omelete, se você gosta de abacate, pode ser abacate, nozes, castanha, amêndoas. Então é uma maneira assim de quebrar o jejum de maneira saudável. Gostaram da dica? Sim ou sim? Sim, coloca aí, me dá um feedback aí. Rafael Torrealba de Argentina está entrando também. Temos convidados internacionais. Muito bem, muito bem, muito bem. Assim, muito bem. Tânia também de Dona Ema. Muito legal. Estamos aí, então, por todo o Brasil. Aí, Thalita, tá ali também. A Lúcia Padini, muito bom aí que estão acompanhando. Pode enviar para mais pessoas aí pelo aviãozinho. Boa noite, o Felipe tá aí. Muito legal, Felipe. Muito bom. Então vamos lá. Então a primeira dica que eu estou falando, para sair do jejum, primeira dica é sair com proteína, gordura boa. Vamos lá. Então o que acontece? Se eu como lá aquele pão, cereal, aquele café da manhã que a gente vê na televisão, que está tudo errado, né? Cereal, suco de laranja, pão, isso aí é coisa que foi inventado pelos norte-americanos para vender, né? Que se a gente pensar nos nossos tempos ancestrais, o que faziam os nossos ancestrais? Eles acordavam, iam para a roça primeiro, para ganhar o café da manhã e iam tomar o café da manhã 2, 3 horas depois. Né? Então eles ficavam de jejum. E se for mais antigamente, ainda eles saíam para caçar. E só iam comer se caçasse. E comiam uma vez por dia, ou duas. Tá? Esse negócio de ficar comendo de 3 em 3 horas está totalmente equivocado. Muito errado isso. Então, olha aí, cada vez que eu como, aumenta a minha glicose, libera o hormônio insulina que está no pâncreas e a insulina ali, ó, armazena gordura. Qual que é o objetivo da insulina, Dial? Pegar o açúcar do sangue, levar para dentro da célula e se você não gastar, vai armazenar como gordura. Então, quanto mais picos de insulina eu tiver, mais gordura eu vou armazenar e menos perda de gordura. Então, vamos lá. Então, se eu comer 5 vezes por dia, eu vou liberar a insulina 5 vezes. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar. E ainda tem gente que faz um lanchinho antes de dormir ainda. Daí tem gente que come 6 vezes por dia. Quem conhece gente que come de 5 a 6 vezes por dia? Não vai falar que é. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, atualmente, eu tô comendo 3 vezes por dia, às vezes duas. Almoço, um lanche às 4 da tarde e fecho minha janela às 8. 3 vezes por dia. Então, quando não é só 2 vezes, tá? E geralmente saio do jejum com frutas e aveia no café da manhã. Ótimo também, né? Só não exagerar na aveia, mas é importante também. O que é insulina? Pergunta do Felipe. A insulina é o hormônio, né, que é fabricado pelo pâncreas, que tem o objetivo de levar a glicose, que é o açúcar, do sangue, né, para dentro da célula, para dentro do músculo, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa diabética, né, vamos falar do diabetes, o diabetes tipo 2, ele começa a ter uma falência do pâncreas. Primeiro ele toma metformina, depois vai tomando outros medicamentos, forxiga e por aí vai. Aí não conseguiu, ele vai tomar insulina porque o pâncreas entrou em falência. Então a gente precisa da insulina. Só que a insulina ela faz a gente ganhar peso, né? Então a insulina é importante? Sim, mas a gente não quer o excesso de insulina no nosso organismo, porque o excesso de insulina no nosso organismo, quanto mais picos de insulina a gente tiver, mais peso a gente vai ganhar. E aí, claro, sobrepeso e dietas para emagrecer. Não, entender que o adipócito, que é a célula de gordura, ele tem uma memória também. Né? Então, quando a gente ganha gordura, a gente não só aumenta o número de adipócitos, como aumenta o tamanho do adipócito. Por isso que aquela pessoa que ganha peso uma vez, depois ela emagrece, ela tem que cuidar, porque o adipócito tem memória, ela ganha peso fácil, fácil. Quem aqui já experimentou o efeito sanfona? De nossa, emagreci, depois já ganhei facilmente peso. Para emagrecer demora, doutor, mas para ganhar peso parece que é só cheirar o cheirinho da padaria. Pum! Ai, 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 não é assim?
Então, tem gente que fala assim, brincadeira, eu fico malhando o mês todo, perdi 1 quilo. Num dia que eu fui comer, eu já ganhei 1 quilo, como é que pode? É, o adipócito tem memória ali, ó, a Fernanda falou eu. Então, por isso que eu quero trazer essa consciência, que isso que eu estou falando para vocês é uma mudança de hábito, né, que a gente tem que ter. Bom, aqui só alguns dados estatísticos, eu não vou me aprofundar, mas como eu falei, o gasto público com saúde, né, é, ele é enorme, né, no mundo, né, ali ó, 119 bilhões de dólares, né, então a obesidade provoca mais problemas do que o alcoolismo e o tabagismo. Então a gente tem que entender que a população mundial, né, no Brasil é 53% e 18% estão obesos. Então nós temos que cuidar mesmo, né? Porque a pessoa obesa tem mais chance de problema cardíaco, tem mais chance de diabetes, tem mais inflamação. E olha que interessante isso aqui, né? Para quem o Brasil é o segundo país no mundo em números de cirurgias bariátricas. Então, quem alguém está perguntando, eu vou fazer uma bariátrica e acabo com essa situação aí. Bom, se fosse a solução definitiva, o Brasil não teria 53% de obesidade. Outro problema aí que eu tenho visto aí nos bariátricos, carência de ferro, B12 e vitamina D, porque não absorve, né? Perde a parte, tira a parte do estômago que ajuda na absorção do ferro e da vitamina B12. Então, além de, às vezes, se a pessoa não cuidar da dieta, ela vai voltar a ter o ganho de peso, ela ainda pode ficar com carência de vitamina B12 e ferro, né? E 76% dos pacientes são mulheres. E o número de cirurgias bariátricas aumentaram e mesmo assim a obesidade tem aumentado. Então é impressionante como às vezes a gente quer buscar a solução mais rápida e às vezes não dá certo. O que acontece quando a ingestão supera o gasto energético? Então tá, eu vou lá, consumo mais carboidrato, não faço exercício, a gente tem uma vida sedentária, aí esse açúcar, que quando a gente fala açúcar, é o amido também, não é só açúcar branco, é pão, arroz, batata, aipim, batata doce, macarrão, tudo isso é açúcar, é o amido que se transforma em açúcar, né? Fica estocado em forma de gordura, que é o famoso triglicerídeo, aumentando a massa do tecido adiposo branco e, como consequência, doença cardiovascular, que é o AVC, que é o infarto, hipertensão, dislipidemia, diabetes, câncer, inflamação e por aí vai. Então, eu não estou falando só de uma coisa que a gente vai falar assim, vamos emagrecer para o verão para ficar legal. Não, eu estou falando de algo que é preventivo de problema cardíaco. Se você tem histórico de câncer na família, pressão alta, diabetes, você deve fazer jejum intermitente. Não é que você pode ser uma opção, você deve fazer. Uma das minhas motivações de fazer jejum intermitente é que meu pai faleceu de câncer. Então eu já estou prevenindo o câncer, porque daqui a pouco eu vou explicar que o jejum nos leva à autofagia. Então vamos dar um exemplo. Como é que é a dieta padrão aqui no ocidental, no Brasil? 55% de carboidratos. Você chega lá no restaurante, vai ver que a maioria das pessoas faz aquele pratão de arroz com feijão, uma porção de proteína, um bifezinho e tal, 30% de gorduras, né? Um pouquinho de salada, mas mais da metade do prato é carboidrato. E isso, claro, se a gente não gasta, salvo que seja um atleta que esteja fazendo musculação, hipertrofia, jogue futebol, corrida, que gasta, a gente vai acumular como gordura. A gente fica 8 horas sentado no trabalho, vai acumular como gordura. Dieta low carb, low, baixo, carb, carboidrato. Então, o que muda aí? Que é o que nós vamos fazer no grupo de jejum. Então, imagina assim, 35 a 50% de proteínas. Então, a gente vai comer mais proteínas, certo? E gorduras boas e 30 a 35% de carboidratos. Então, olha só. Imagina assim, ó, vamos imaginar um prato. Agora vamos dar uma coisa bem didática. Imagina o seu prato. Você vai dividir o seu prato em quatro. Quatro, tá? Então, nesse prato, pelo menos assim, um quarto do prato vai ser proteína, ovos, para quem é mais ovo-lacto vegetariano, ou carne, vermelho, ou frango, ou peixe. Um quarto, gorduras boas, abacate, noz, castanha, amêndoas, né? Gorduras boas.
Outro quarto, saladas, tá? Tomate, alface, tudo isso. E somente um quarto do seu prato você vai comer um tipo de carboidrato. Um, ou arroz integral, ou batata doce, ou aipim, um tipo. Então, e de preferência que seja um carboidrato que não seja refinado, que não seja pão, que não seja macarrão, né? Que não contenha glúten, de preferência, porque o glúten é inflamatório. Então a gente vai aumentar a proporção de gorduras e proteína. Mas doutor, a gordura não engorda? Não, a gordura não é o que engorda. O que engorda é o carboidrato. Mas eu sempre pensei que a gordura que engordava, por isso que eu ficava diminuindo a gordura. Não, porque ficar tanto nessa tecla de baixar o colesterol, que o pessoal fica com medo de comer gordura. Agora, estou falando de gorduras boas. Não é para comer margarina, não é para comer fritura, né? Não é para comer gordura hidrogenada. É gordura de boa qualidade, como eu já falei. Nozes, castanha, amêndoas, abacate, e aí vai. A carne vermelha você pode comer, não tem problema, quem não é vegetariano. Então, sim, não tem problema, tá? Então, a dieta aqui, exemplos de alimentos da dieta low carb. Depois no grupo eu já coloquei ali tudo descritivo, né? Então, a gente vai evitar arroz branco, pão, massa, batata, leite integral, sal refinado, pode o sal marinho, refrigerante. Então, a gente vai evitar isso. A gente vai dar preferência para o arroz integral, né? O arroz integral. Gorduras saturadas e trans. Então, alimentos industrializados, como biscoito, salgadinho, entre outros. Vamos evitar essas porcarias. O que pode? Proteína. Peixes, aves, carne, ovos, whey protein, glutamina, creatina, esses suplementos, colágeno, tudo isso você pode consumir. Laticínio, pode. Manteiga, a manteiga ghee, a nata, o creme de leite, os queijos. E de novo, ai doutor, mas isso não tem gordura? Pode comer, não tem problema. Tira o pão, tira o carboidrato e coma gordura de boa qualidade. Inclusive, doutor, qual é o melhor queijo? Queijo branco? Não, o melhor queijo é o queijo maturado. Quanto mais maturado, melhor. Queijo grana, o queijo provolone, o queijo um parmesão mais maturado. Porque o queijo branco, que todo mundo pensa, eu vou comer um queijo Minas, ele tem mais lactose. E quanto mais tempo fica o queijo maturando, menos lactose, menos açúcar ele tem. Então, vê como às vezes a gente aprende as coisas ao contrário, né? Gorduras naturais, azeite de oliva, claro que sim, extra virgem, o óleo de coco, a banha de porco, a manteiga. Então, pare de usar óleos vegetais e comece a usar um desses quatro. Eu gosto de usar bastante o azeite de oliva e o óleo de coco, né? Mas a banha de porco é mais saudável e a manteiga. Agora, a margarina é uma porcaria, que a gente vai tirar da nossa dieta. Vegetais. No geral, todos. Tomate, pepino, cebola, pimentão, chuchu, repolho. Oleaginosos. Amêndoas, avelãs, nozes, castanha do Pará, castanha do caju, né? E aí o ideal ali de 2 a 5 por dia, né? Para não também ter um pouco de calorias, não vamos exagerar nas oleaginosas. E frutas, à vontade também. Abacate, coco, morango, limão, melão, pêssego e framboesa. Doutor, mas me falaram que a fruta tem frutose e quem tem diabetes pode comer fruta? Pode comer fruta sim, porque a fruta tem a fibra e a fibra faz com que você absorva essa frutose de uma maneira mais lenta. Então é muito melhor você comer, por exemplo, um morango, um melão do que você comer um pão, né? Tem sentido isso, gente? Tem sentido? Eu quero saber se tem sentido. Quero saber se estão me acompanhando, né? Então, quando o pessoal pensa assim em dieta cetogênica low carb, eles pensam que é assim: pô, a pessoa vai passar fome, vai ficar, não pode comer pizza, só come carne, não pode comer, só tomar água, né? Mas na verdade, né, a gente pode ser, ó, olha assim os pratos low carb aqui maravilhosos que a gente pode fazer. Olha só, dá uma olhadinha como é bonito, né? Ali um bife, um omelete com tomate, com queijo,
com abacate. Olha só, né? Depois eu vou botar essa foto para vocês. Isso aqui tem pouquíssimo carboidrato, ó. Se você, esse aqui já é quase cetogênico, né? Mas a gente pode botar um arrozinho integral, a gente pode botar um pouquinho de aipim, mas a gente vai fazer um prato, põe um azeitinho de oliva em cima. Olha como tem opções. Porque as pessoas, quando eu falo assim, tem que cortar o pão, as pessoas falam assim para mim, e eu vou comer o quê, doutor? Vai comer um monte de coisa, menos o pão e a massa. A Fernanda está perguntando, e a gordura da carne? Pode consumir, não tem problema. Ah, porque a carne tem um pouquinho de gordura saturada. Não tem problema, pode consumir. A quantidade não é exagerada, então não vai ter problemas, tá? Então, quem gosta de carne, fica tranquilo, pode consumir sim. Que mais aqui? Tchan, 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 tchan. Ah, outra coisa que a gente tem que cuidar muito, né? Os sucos, né? Sucos de. Então eu vou tomar um suquinho, né? Só que a gente vai tomar esses sucos de caixinha. Olha a quantidade de açúcar que tem no suco. Vamos pegar ali, ó, o Del Valle ali, ó. 13 colheres de açúcar tem no suco. Um refrigerante, uma Coca, 12. Que mais? Um AD, 5. Então, qual que é a melhor bebida? Água. E a dica é, agora vai a segunda dica aí, pessoal. Durante o jejum, tomar água com uma pitada de sal marinho ou uma colherinha daquela de cafezinho de sal marinho. Mas tem que ser o sal marinho. Qual que é a diferença do sal marinho e do sal refinado? O sal refinado é só cloreto de sódio e iodo, tá? Eles passam por um processo químico de refinamento. O sal marinho tem 80 minerais, entre eles magnésio, cálcio, tudo. Então eu gosto de botar uma pitadinha de sal marinho na água, mexo bem, tomo durante o jejum, né? Ou uma colherinha pequena para 1 litro de água, uma colherinha, mexe bem, e aí vai tomando aquela água com sal marinho. Vocês vão ver que não dá dor de cabeça, dá disposição. Se você vai fazer exercício, é maravilhoso, né? Então, isso é uma das coisas que não ensinam, que a gente precisa repor sais minerais. Então, o corpo, daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona o jejum. O corpo, ele libera os corpos cetônicos para nos dar energia, mas ele só não vai criar os sais minerais, né? Um estudo randomizado sobre os fatores que mais provocam gordura no fígado, olha só, gordura no fígado, gente, os sucos que tem de caixinha. A simples eliminação do açúcar na forma de sucos de fruta, refrigerantes e alimentos com açúcar adicionado foi suficiente para reduzir o percentual de gordura no fígado. Então, olha só como é importante a gente aprender a tirar o suco da dieta. Sal marinho de Mossoró, isso mesmo, é o melhor, né? Mossoró, né? Fica no norte do Brasil, então a gente tem lá o Mossoró, que vem das salinas naturais. Mas o ideal é o sal marinho, de preferência de Mossoró. E quais são os mitos com relação ao emagrecimento? Ah, é preciso comer a cada 3 horas. Já vimos que isso aí é errado, né? Para emagrecer é só fechar a boca. Sim, se fosse fácil, todo mundo fechava a boca. E por que essas dietas da moda não funcionam e o jejum intermitente ele funciona? Pelo seguinte, né? A pessoa vai fazer uma dieta de 1 mês de bolachinha de água e sal, né? Eu vou querer emagrecer para o Natal, então eu vou fazer 1 mês de dieta de bolachinha de água e sal. Sabe o que vai acontecer? Em janeiro ela vai ganhar todo o peso de volta, porque ela vai ficar com tanta fome e tão desnutrida que ela vai ganhar esse peso de volta, vai dar o efeito sanfona. E por que no jejum intermitente não acontece isso, doutor? Pelo seguinte, porque na hora de comer é para a gente comer comida de verdade. Então preste atenção, eu não quero ninguém passando fome na hora de comer. Obviamente que não é para comer o dobro, mas é para comer comida de verdade. Vai lá, come arroz integral, feijão, a salada, a carne, é para comer assim. Mas, obviamente, que não é para comer o dobro do que você come normalmente. Você imagina, você vai pular uma refeição. Ou você pula o café da manhã, ou você vai pular o jantar. Daqui a pouco a gente vai dar essas duas opções. Mas na hora do almoço, você vai comer comida de verdade, né? Você não vai ficar passando fome. É melhor investir em alimentos diet light? Não necessariamente. Às vezes o alimento diet tem mais calorias do que o próprio alimento comum. Gordura que engorda, já vimos que não, que é o carboidrato.
É só fazer exercício e fechar a boca. Não adianta também. Se você fizer só exercício, fechar a boca e não comer, vai ficar desnutrido, não vai ter força para malhar. Ah, eu vou cortar frutas porque elas têm muito açúcar. É outro mito. O problema é o carboidrato, é refinado e os suquinhos em caixinha. A dieta tem que ser restritiva para dar certo. Claro que a restrição calórica ela ajuda no emagrecimento, claro que sim, mas ela não tem que fazer você ficar passando fome o mês todo. Refrigerante zero que emagrece, nada de Coca-Cola, fala assim todo mundo, Coca-Cola não, nada de refrigerante durante 21 dias. Então, para a gente ir finalizando, como é que vai funcionar? A partir de hoje a gente vai começar o primeiro jejum. Amanhã durante o dia eu vou botar o protocolo dos 21 semanal. Mas nós vamos começar com um jejum de 14 horas, tá? Então agora, né, das 8, 8 e meia, nós vamos fazer 14 horas de jejum. Então vai lá, salta a geladeira agora, rápido. Antes de começar o jejum, antes de começar, o pessoal saiu correndo. Não, não sai da live. O pessoal saiu da live correndo porque pensou que era para saltar a geladeira de verdade. Não, então é o seguinte: que horas tem agora aí? 10, é 8, 8 e meia mais ou menos? 8 e meia. Então nós vamos fazer o jejum amanhã até as 10 e meia da manhã, tá? E o que pode consumir durante o jejum? Então anote aí, pessoal. Água, né? Água. O café preto sem açúcar, né? O chimarrão pode consumir sem açúcar, tem que ver se a erva, porque tem erva que tem adição de açúcar. Água, chá, café e chimarrão, né? Pode botar às vezes na água, pode ser água com gás, pode botar umas gotinhas de limão, pode botar umas folhinhas de hortelã, pode botar uma pitada de sal marinho, né? Não tem problema. Tudo isso é permitido durante o jejum. Então a gente não é que não pode comer nada durante o jejum. A gente vai consumir café sem açúcar, chá, chimarrão. Quem já tomou café sem açúcar aí, coloca no chat. Tem gente que não gosta, mas demora para se adaptar. Dica: compre um café gourmet. Não compre esses cafés solúvel aí ruim. Compre um café gourmet de boa qualidade. Né? Hoje tem várias opções no mercado. Melhor, faz ele passadinho, bonitinho, muito mais gostoso. No começo faz mais ralinho, né? Café só sem açúcar, costuma fácil, né? É isso aí, olha aí. Luceni também já toma café sem açúcar. Pode tomar remédio durante o jejum? A Tânia está perguntando. O que usar para forrar o estômago? Pode, Tânia, e deve continuar com os remédios em jejum. Não é para ninguém tirar os remédios, né? Remédio não quebra jejum. Então, aí pode tomar com água, salvo que seja um remédio assim, tipo anti-inflamatório, né? Aí eu recomendo que você tome na janela de alimentação, né? Mas quem toma remédio para tireoide, por exemplo, tem que tomar em jejum, né? É muito importante manter. Boa pergunta, porque ninguém vai tirar a medicação, tá? Outra pergunta que me fazem, e os suplementos quebra jejum? Aí depende, né? Se for glutamina, colágeno, creatina, esses aminoácidos quebram o jejum. Mas ômega 3, magnésio, não, né? Esses aí não vai quebrar jejum, pode tomar em qualquer horário. Se bem que eu gosto de tomar, às vezes, por exemplo, o ômega 3 na hora do almoço, né? Daqui a pouco eu vou tomar um chazinho de camomila com magnésio e treonato para me ajudar a dormir. Então, isso aí, daqui a pouco eu vou fazer um chá para dormir melhor. Então, isso aí é maravilhoso. Tomo chá toda noite. Né? Hoje, a dica aí, chá para quem tem dificuldade do sono, anota aí. Chá de camomila, melissa ou valeriana. Camomila, melissa ou valeriana. 3 chás para quem tem ansiedade ou dificuldade para dormir, né? E aí, claro, uma boa higiene do sono é importante. Desligar os eletrônicos uma hora antes de dormir, tomar um chazinho, né? Não jantar muito tarde. Por isso que a gente tem que jantar até 3 horas antes de dormir. Por isso que eu recomendo que vocês fechem a sua janela de alimentação máximo 20 horas. Máximo.
Quanto antes fechar a janela de alimentação, melhor. Benefícios do jejum, tá? Então vou falar assim, do jejum intermitente, explicar, né? Tem o horário do jejum e tem o horário da janela de alimentação. Quando a gente fala janela de alimentação, é o horário que pode comer. Vou abrir a janela, vou começar a comer, vou fechar a janela. Então, vou fechar a janela. Então, normalmente, essa janela vai ser entre meio-dia e 8 da noite. Normalmente, né? Salvo aquelas pessoas que gostam de tomar o café da manhã. Tem gente que fala para mim assim, doutor, eu adoro tomar café da manhã. Ou eu malho, faço musculação muito cedo. Então, a dica que eu dou é, em vez de fazer o jejum das 20 horas até 10, 11, meio-dia, começa às 4 da tarde e termina às 8 da manhã. Né? Ou começa às 3 da tarde e termina às 7. Então, dá para fazer isso. Pergunta aqui no Instagram, limão quebra o jejum? Depende. Se for um pouquinho, Regina, não quebra o jejum. Não vai, se você fizer um suco de limão com 2, 3 limões, aí vai quebrar o jejum. Mas você fazendo apenas o shot, não quebra o jejum, tá? E aí que agora eu vou dar outra dica, né? Do shot da água com limão. Então, isso aí é muito importante, tá? Uns 15 minutinhos antes de quebrar o jejum, faça o seguinte: um limão, pode ser o galego, pode ser o comum, espreme em água morna, põe 3 pitadinhas de açafrão, ou uma colherinha de chá, né, do açafrão moído, e 20 gotinhas de própolis. Anotaram aí? Vou repetir. Então, um limão com água morna, 3 pitadas de açafrão, 20 gotinhas de própolis. Então, isso aí para imunidade, anti-inflamatório, ajuda até a diminuir a fome, né? Então, mas você pode fazer uma hora antes de quebrar o jejum, ou até de manhã cedo, não tem problema, tá? Segunda bebida para ajudar no emagrecimento, vinagre de maçã. Você, antes do almoço e do jantar, pega uma colher de sopa de vinagre de maçã, de preferência orgânico, em garrafa de vidro, põe num copo de água, meio copinho de água, toma de canudinho para não estragar o esmalte do dente, tanto o vinagre de maçã como o shot de água com limão, porque eles podem estragar um pouquinho o esmalte do dente, e isso vai ajudar a diminuir a glicemia. Então vamos lá, são duas. Depois eu coloco por escrito no grupo aí do jejum. Quem quer me escutando essa live e quer participar do grupo de jejum dos 21 dias, me chame no privado, no Instagram, que ainda até amanhã pode entrar no grupo de jejum. Até quinta-feira pode entrar no grupo de jejum, tá? Para fazer o desafio dos 21 dias. Então, benefício: emagrecimento, anti-inflamatório, né? Mudança de células, genes e hormônios, olha só. Melhora o hormônio de crescimento, reduz a resistência insulínica para quem tem diabetes, então ele é sensacional, né, o jejum. Ele melhora a saúde cardíaca, baixa o colesterol, baixa o triglicerídeo. Olha aí, gordura no fígado, pessoal. Diminui a gordura no fígado. A Regina falou, eu quero. Depois me escreve no Instagram, Regina, que aí eu te passo ali como é que você faz para você entrar no grupo do jejum intermitente. Prevenir câncer, pessoal, quem já teve câncer na família, o jejum é preventivo do câncer, porque ele foi prêmio Nobel da Medicina, o Oshinori Ozumi, que foi um cientista japonês, ele comprovou que quando a gente fica com restrição calórica alimentar, depois de 14, 16, 18 horas de jejum, o nosso corpo entra em autofagia, ele começa a consumir as células de mau funcionamento, ou seja, ele começa a matar o câncer ou prevenir o câncer. Então, olha só que sensacional que é isso. A nossa cura, ela está muito perto, é só parar de comer. É só aprender a fazer da maneira correta, né? Bom para o cérebro, rejuvenescedor, previne o Alzheimer, tá? Previne o Alzheimer, tá ali. Benefício emocional, benefício mental, benefício espiritual para quem medita, para quem quer foco no trabalho, para quem quer mais leveza no coração. E eu faço só uma pequena pergunta. Quem fazia jejum? Os mestres.
Jesus, Buda, Gandhi, São Francisco de Assis, todo esse povo fazia jejum. Se eles faziam jejum é porque algo maravilhoso tem no jejum. Não é só benefício físico, é benefício até para a mente. E o bem-estar é incrível. Ó, a Fernanda está falando aí. Muito bom, Fernanda. Importantíssimo isso, né? De ter clareza mental, de sentir o bem-estar, né? Então é muito importante. Orientações. Então, os tipos de jejum, a gente vai fazer o jejum que a gente chama calórico, que a gente não vai consumir calorias durante o jejum. Então, os horários vai ser dividido entre horário de jejum e janela de alimentação. Então, o primeiro jejum, né, pessoal? 14 horas. De hoje, se você começou às 20 horas até às 10 da manhã, você vai começar às 9 até às 11, tá? E vai começando aos pouquinhos, vai se adaptando. Não queira fazer já um prolongadão no começo. Ah, se não conseguir 14 horas, faz 12. Não tem problema, começa com 12, então. Faz de agora até amanhã às 9. Depois vai aumentando uma hora a cada dia. Então, a gente vai mudando. Um dia vai ser 16, outro dia vai ser 15, outro dia vai ser 18. E eu vou botando lá no grupo, né, o protocolo. O que pode consumir durante o jejum? Água, café preto sem açúcar, chimarrão, né? E pode consumir, né? Eu falei para vocês. Então, isso é importante também. E o que que acontece? Né? Acontece a autofagia, tá? Que mais? E os mitos relacionados ao jejum, né? Deixa eu botar aqui que isso aqui está diminuindo aqui o pessoal que está no Instagram aqui deu sinal que está acabando a bateria. Vou botar aqui. Muito bem. Então, quais são os principais mitos com relação ao jejum, né? Ah, mas se eu não comer de 3 em 3 horas eu vou ficar fraco. Tem gente que pensa isso, né? Se não comer de 3 em 3 horas vai ficar fraco. Pode fazer exercício em jejum? Pode fazer exercício em jejum, sim, tá? Desde que não seja uma musculação muito pesada. Dá para trabalhar em jejum? Claro que dá, porque até a gente fica mais focado. Aí, se eu me sentir irritado, aí pode tomar uma água com sal marinho, né? Como eu falei para vocês, essa dica, né? E será que no jejum eu perco massa magra? Não, já está comprovado que quando a gente tem a restrição de glicemia, começa a quebrar gordura para formar os corpos cetônicos e não é a massa magra. E será que eu vou ter energia? Vai ter muito mais energia até porque a gente vai formar esses corpos cetônicos, né? E eu não vou poder ingerir nada durante o jejum? Ficar sem comer? Não, o jejum então pode comer água, café preto sem açúcar, chimarrão, né? E tudo isso que eu falei para vocês. Então, pessoal, quem quiser participar do grupo ainda tem como participar, né? Quem está me escutando. Quem quiser convidar alguém, pode convidar, certo? E a gente até quinta-feira vai estar aceitando novas pessoas do grupo. Tá bom, pessoal? Então, o mais importante para a gente finalizar. Para que eu quero estar no grupo do jejum magnético? Para quê? Qual que é a minha motivação? Para emagrecer, para me sentir bem, preventivo para outras doenças. A gente tem que ter um para quê forte para que a gente possa, de verdade, aguentar os 21 dias. Né? Então, isso é muito importante a gente esclarecer o para que eu quero fazer parte desse grupo. Então, lembrando, todos os dias eu vou abrir o grupo das 10 da manhã às 10 da noite para comentários, para fazer perguntas e, claro, tirar todas as dúvidas de vocês que estiverem. Tá bom, pessoal? Então era isso por hoje. Tem alguma pergunta? Pessoal do Instagram também que está aí. Muito bom. Se não tiver mais perguntas, vamos finalizando essa live de hoje maravilhosa. Muito obrigada, Tânia. Valeu, Tânia. Deixa eu até tirar aqui interromper o compartilhar aqui. Valeu, Arinama, Fernanda, o Rafael, o Santo da Bahia, a Tânia, todo mundo, Tainara, a Estela, a Cláudia Aline, a Bruna, muito legal, Dayana, muito legal. As lagianas aqui estão com tudo nesse jejum, as leoas da serra.
Ah, muito bom, então. Valeu, pessoal. Ó, um abraço para vocês. Conte comigo e vamos nos falando ali no grupo, tá bem? Boa noite.